Glória a Jesus Cristo, povo maravilhoso. Vocês estão felizes ou não estão? Nossa, esse amém foi tão forte que até encheu meu peito de tristeza. Vocês estão felizes ou não estão? Estão prontos para um sprint? Então deixa o espírito aberto, mantenha o foco, prestem bastante atenção. Hoje nós vamos fazer uma jornada aqui do pecado à salvação, tá? Nesse nosso primeiro horário, antes do intervalo. E depois disso, tá, gente? Nós começamos 7h30 em ponto. Quantas horas? 7h30 em ponto, nós começamos aqui a mandar fogo e avançarmos uns passos para frente aqui, tá? Bom, se tiver algum erro, eu vou corrigir na hora aqui com vocês, tá, gente? Então não é uma palestra, é tudo uma tentativa de facilitar para vocês, tá? Aqui quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, ó. Isso é os céus, sejam bem-vindos. Lá é o rumo para todos que estão aqui dentro, amém ou não amém? Como se tornar filho de Deus, a jornada desde o pecado até a entrada do reino de Deus, tá, gente? Primeira coisa que nós olhamos aqui é esse percurso que nós vamos fazer. O percurso entre o pecado, que é o que nós éramos, que a gente já vai ver juntos aqui várias vezes, até a entrada no reino de Deus. Repete comigo, reino de Deus. Lá na frente, como diz o Benjamin, lá na frente vocês vão ver que há uma diferença entre reino de Deus, reino dos céus. Eu já quero deixar uma dica para vocês. Fala comigo, qual é? A dica é simples. Quando você pensar em reino dos céus, não pensa em algo que você entra. Pensa num governo em execução. Tá? Jesus sempre deixa esse sentido para a gente. Vamos lá. O que vocês estão vendo aí? Gente, essa é a parte mais importante de toda a nossa jornada que nós vamos passar juntos aqui, tá? Quem quer saber o porquê? Porque isso é o que define tudo. É através do seu coração que define a sua salvação, a entrada no reino dos céus, no reino de Deus, você se tornando um filho, nascendo de novo, tudo parte daí, gente. Não tem como fugir, tá? Ou seja, esse primeiro bloco que eu tentei mostrar para vocês a primeira vez é uma das partes mais importantes que eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Nós vamos caminhar então pecado, salvação, o penhor ou o selo do Espírito Santo que você recebe e de súbito, gente, de súbito, a salvação tem de vir acompanhada do batismo nas águas. Tá? Então, por exemplo, nós tivemos salvação aqui na reunião passada desses jovens. Eles já vão aprender sobre batismo. E nós vamos já preparar para eles avançarem e batizarem nas águas. Escutem. O batismo é sempre de súbito, tá? Sempre de súbito. O que eu gostaria que ficasse claro para vocês aqui, ó? Não existe a ideia do curso de batismo. Quem está me ouvindo, diga amém. Isso não existe. A mesma fé salvífica que você tem para a salvação é a mesma fé salvífica que você tem para o batismo nas águas. Perfeito, gente? Eu sei que às vezes falta para a gente entendimento do que é, do que não é, como é que funciona, do como é que não funciona. Porém, a gente não pode perder esse foco. Então repete comigo, pecado, o que eu era, e os que não conhecem a Cristo estão. Salvação, a necessidade da humanidade. De súbito você recebe o... Não. Você recebe o...
penhor, que é o selo do Espírito Santo. Quem lembra o que é penhor? É a garantia. Parabéns, Sara. Ele vai colocar o Espírito Santo dentro de você, e quando ele voltar, é a garantia que ele leva o Espírito Santo e você junto. Microfone, filho, rapidinho. Pega o microfone na mão. Lembra que é um sprint, tá, gente? A gente vai passar rápido. Pode falar, filho. Pergunta muito importante que o Nathan fez, tá? Papai, assim que eu recebo a salvação, eu já recebo o selo do Espírito Santo? Imediatamente. Deus, ele não é bobo, filho. Como ele sabe que o diabo vai tentar roubar a sua salvação e tentar fazer com que você não entre dentro do reino dos céus e viva o reino dos céus, ele sela você com o Espírito Santo para garantir sua salvação. É possível perder a salvação? Você vai descobrir que é, mas, gente, não é fácil perder, não. Não é uma coisa fácil, tá? Deus, ele fez um projeto muito fechado para você ser salvo. Tanto que alguns confundem isso com uma vez salvo, sempre salvo. Só para vocês terem noção como é que o negócio é forte. Então, lembre de uma coisa bem importante. Repete comigo. Eu posso divergir nas partes externas, não no fundamental. Vou te explicar isso daqui. Eu não creio na salvação universal. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu não creio nisso. Não tem como, lendo a Bíblia hoje, crer nisso. Mas eu não vou ter problema com esses nossos irmãos que acreditam nisso. Perfeito, gente? Por exemplo, predestinação. Todos nasceram para ser salvo. Isso não é real, gente. Quem está comigo, diga amém. Isso não é real. Mas isso é um externo, gente. A salvação para todos nós continua sendo em... Aqui, gente, ó, atenção, por favor, senão a gente não consegue avançar. A salvação continua sendo quem? Quem que salva? Isso é fundamental, é para todo mundo. Para quem acredita em predestinação, para quem acredita em outras coisas. Ou seja, o fundamental a gente não diverge. Perfeito? Sobre o curso do batismo que você falou, mas se a gente fosse trabalhar, mas para a gente trabalhar, desenvolver alguma coisa, não seria interessante fazer o curso no sentido de ensinar as pessoas o que é o batismo? Batiza e depois ensina. Bora jogar na água lá. Sim, é lógico que a gente tem uma conversa, a gente explica um pouquinho, alguma coisinha antes para a pessoa, mas é o que eu já expliquei para vocês, tá? Isso aqui não só fui aconselhado, né, por um ministro muito respeitoso acerca disso, mas a Bíblia, gente, é só ler e observar. A galera era salva e batizada instantaneamente. Aconteceu, por exemplo, na casa de Cornélio, de acontecer toda aquela manifestação do Espírito Santo, ao ponto até deles serem batizados com o Espírito Santo até antes mesmo do batismo nas águas, certo? Porém, é sequencial, cara. Literalmente, só ler a Bíblia que você vai ver que é sequencial. O verdadeiro estado de um pecador. Então, resumindo a pergunta da Ana, tá? Depois a gente consegue aprimorar o coração das pessoas e trazer mais consciência do que eles vivenciaram. Mas o básico a gente já explica. Sempre quando vai fazer o batismo, a gente ministra uma palavra para clarear a consciência da pessoa e melhorar. Quem pode dizer amém? O verdadeiro estado de um pecador. Gente, olha o que você era e olha aqueles que não são salvos são, tá? Sua verdadeira descrição bíblica. Olha lá. Os céus. Opa, repetiu. Olha ali. Pecadores e perdidos, tanto homens quanto mulheres. Nós éramos pecadores, perdidos, nascidos da carne, estávamos condenados, sob a ira de Deus, éramos filhos da ira, ou seja, você estava debaixo da ira ainda filho dela. Olha que loucura isso aqui, gente. Tudo isso nós já estudamos. Filhos do diabo. Wagner era tudo isso. Olha lá, está na Bíblia. E éramos filhos da desobediência. Essa é a realidade de toda pessoa que não conhece com Cristo. É assim que a Bíblia enxerga essas pessoas. É assim que a Bíblia declara essas pessoas. E é assim que o mundo espiritual reconhece elas. Os demônios enxergam as pessoas desse jeito aí, ó. Quem me entendeu, diga amém. Por isso que ele acusa essas pessoas para controlar elas através do pecado. Guga, conecta comigo aí, meu filho. Vamos lá? Éramos pecadores. Vamos olhar juntos de novo? Romanos 5,19. Porque como pela desobediência, você lembra? De um só homem, quem foi esse homem que desobedeceu?
muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, de quem? Muitos se tornaram justos. Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito o quê? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, nós éramos pecadores. Opa, deu um tilt aqui, mas não vou arrumar agora não. Nós éramos perdidos. Olha lá, ó, Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que a gente era? Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava e reviveu. Quem lembra a parábola do filho pródigo? Estava perdido e foi achado. Você está vendo? E começaram a festejar. Essa é a realidade de um pecador, gente. Mais um tilt aqui, ó. Ô, glória. Nós éramos nascidos da carne, que é o primeiro nascimento que Jesus conversa com Nicodemos no capítulo 3 e diz para ele, Nicodemos, ele fala, porventura posso eu voltar para a barriguinha da minha mãe? O que Jesus fala? Nicodemos, o que é nascido da carne, ou seja, você já nasceu da carne, cara, já aconteceu com você, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, convém que você tenha um nascimento natural que todo mundo teve aqui dentro, quem pode dizer amém? Mas todos nós, se quisermos entrar no reino de Deus, temos de nascer de novo. Gente, isso não é uma opção, tá? Quem consegue me entender, diga amém. Isso é uma necessidade. Você precisa nascer de novo. Perfeito ou não perfeito? Ou seja, éramos... o meu mouse não está nem ativado, mas enfim. Do lado esquerdo você está vendo ali, ó, em vermelhinho. Éramos pecadores, perdidos, nascidos da carne. Mais um errinho aqui, glória a Deus. Estávamos condenados. Olha lá para você ver o que está escrito em 1 Coríntios 11, 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tá vendo aí ou não? Olha para você ver a situação. Deu tudo errado aqui minhas descriçõezinhas. Sob a ira de Deus. Quem lembra desse texto maravilhoso aí? Hã? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Quem lembra? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Nós estudamos tudinho isso aqui passo a passo, quem lembra? Nós temos uma interpretação de todo esse texto, passo a passo. Por isso os seres humanos são... Quem está com vontade de dar desculpa aí, diga amém. Leia aí, ó. Indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos. Não é que Deus detesta isso aí, gente. Nulo é um camarada morno. Em seus próprios raciocínios, o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e tornaram a glória de Deus incorruptível, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelo desejo do coração deles. Vocês estão vendo, gente, tudo começa no coração. O evangelho de Jesus é para o coração. Você se torna filho de Deus através do coração. Você é salvo através do seu coração. Os anjos vão estar diante dos céus e vai depender da condição do seu coração. Gente, não tem como brincar. Literalmente não tem como brincar. O que define a nossa espiritualidade é como o seu coração reage diante das circunstâncias, principalmente quando tocante ao pecado. Deus os entregou, imagina, isso aqui eu não vou conseguir passar reto, gente. Imagina o Deus que tem todo o poder, toda a graça, chegar ao ponto de Ele entregar a pessoa à impureza, gente, para ela cumprir a tão desejada vontade do coração dela. Isso aqui é absurdo, gente. O sangue de Jesus tem poder.
Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura de um outro Deus e a si mesmo. Quem está comigo, gente? O sangue de Jesus tem poder. Em lugar do Criador, o qual é bendito para todos sempre, amém. 26. Por causa disso, Deus os entregou, de novo, às paixões vergonhosas. Repara, toda vez que estiver descrevendo relacionamento, vai usar amor. Toda vez que estiver falando de carne, de pecado, de Satanás, vai falar de paixão, gente. Me desculpa, a paixão é diabólica e terrena, ela não vem de Deus. A paixão é aquilo que queima, a paixão é aquilo que faz você perder sua cabeça, a paixão é aquilo que faz você trocar o certo pelo errado, a paixão é aquilo que faz você trocar princípios e valores que não são negociáveis por loucuras, aventuras e doidices. Paixão, gente, é o fogo que queima no fogão de Satanás, meu amigo. Deus é amor, o diabo é paixão. Aprende isso que você nunca mais vai errar. Repete comigo, Deus é amor. O resto você vai falar sozinho, o diabo é... Você nunca mais vai esquecer disso aqui. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tá vendo? Amor é um só. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro. Ao contrário da natureza, aqui fala de mulher com mulher e fala de relações sexuais ilícitas. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural com a mulher, de casar com uma mulher, beijar mulher, casar com uma mulher, relação com uma mulher, é isso tudo que o texto está dizendo. E se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Gente, qual que é a definida punição de seus erros? Deus os entregou a viver as loucuras da cabeça deles, que os condenarão ao inferno. Homem nasceu para casar com mulher, gente. Mulher nasceu para casar com... Wagner, você pode me explicar melhor? Deus criou o homem Deus não criou meio termo, gente, me desculpa. Me desculpa. No hebraico você tem um homem com útero. É assim que funciona. Deus criou o homem e a mulher e ponto final. Não tem meio termo, gente. Olha aqui, quem quer uma revelação, diga amém. Gênesis capítulo 1, Deus fala, e Deus criou macho e... Repete comigo, macho. Por que não homem e sim macho? Sabe por quê? A palavra macho significa homem com genital masculino apto à procriação. Com quem? Com a fêmea. Mulher com genital feminino apta à procriação. E ele deixa bem claro que ele faz homem, faz mulher, macho e fêmea. Porque quando você junta homem, mulher, macho e fêmea, você cria uma família. Porque para ser família tem que ter prole, aquilo que você usa, genital masculino e feminino. Vou repetir de novo: homossexualidade, lesbianismo, transexual, o que você quiser chamar, só consegue existir numa sociedade onde existe família, homem e mulher. Homossexual, lésbica, não importa o que for, tiveram que nascer de homem e mulher. E para eles terem filhos, precisa de um homem ou precisa de uma mulher. Se é um homossexual, mulher precisa de um homem. Se é um homossexual, homem precisa de uma mulher. Nunca vão procriar, porque eles não podem funcionar com macho e fêmea quando se trata de homem com homem, mulher com mulher. Pode colocar seio, pode trocar, fazer a transexualidade. Você pode trocar o seu genital, mas você não pode colocar um sistema reprodutor dentro de alguém. É a genética que define isso. Amém ou não amém? Não tem meio termo. Claro que pode. Pode pegar o microfone ali, vou pegar aqui. Eu te dou o meu. Pode falar. Só nesse assunto aí, né? Porque o discurso, né, deles de amor, de respeito, de respeitar as diferenças, né? Foi ontem que aconteceu, a gente foi visitar
irmã, eu não sei se ela é de berço, mas tipo até da Assembleia. Daí ela falou assim, aí tava lá o fulano e o Luca. Aí só que eu sabia quem era o Luca, né? Daí eu falei assim, não, e a menina? Aí eu fiquei assim, gente, como é que... a outra pessoa também, né? Que de Cristo que falou, não, daí eu chamo de Luca. Eu falei, olha, legal aí integrar, não fazer diferença, porque é um pecado como outros, né? E eles realmente não deixam de ser pessoas amorosas, pessoas com respeito. Só que daí você começa por cima, assim, sem perceber, já aceitar. Aí falar, não, porque uma coisa tudo bem, ainda você pensar, né? Não, mas eu tô aqui na frente, tô tentando fazer a inclusão dele, não vai querer. Se eu falar ele, chamar ela por ela não vai trabalhar aqui. Então tá bom, então, sei lá, talvez, né? Mas entra assim, o negócio você começa a aceitar tão tranquilamente que daí numa conversa que só tinha gente de Cristo, o Luca, não, mas eu falei, não é Luca, é uma menina. Deixa eu só explicar para vocês, ó. Tentar corrigir, falou, menine. Falei, não, aproveitando, não é menine, aproveitando que minha esposa está falando aqui dentro, em 2 pontos, além dela ser pastora e psicóloga, até tempos atrás era doença isso. E as pessoas agora começaram a trabalhar com uma ótica mais interessante. Elas trabalham na ideia de, é uma opinião. Já saiu do biológico. Porque a ideia que define a sexualidade hoje é uma opinião. Entenderam? Ó, pra você ver que interessante. Então, se eu agora criar uma opinião acerca de mim, que eu sou uma menina de 7 anos, então a partir de agora eu sou uma menina de 7 anos. Se eu sofrer um acidente, o médico vai me tratar como uma menina de 7 anos, ou ele vai para minha biologia me dar medicamento para homem com a idade que eu tenho? Responde para mim, gente. Por favor, gente, não tem conversa, tem coisas que não há questionamento. A gente pode questionar o seio, a aparência, a gente pode questionar 1 milhão de coisas, mas genética não se questiona. Tá? É assim que funciona, é fundamento sólido e forte. Então, realmente, essa ideia de começar a construir ideia de opinião é um negócio muito complicado. Só para vocês entenderem isso também, esposa, para vocês não ficarem perdidos, o Luca é um ser muito interessante. O Luca é uma mulher que se veste de homem, se identifica como Luca e gosta de homem. No final das contas, eu já não sei se ela é uma mulher que é um homem, que agora é um gay. Olha que loucura isso aqui, gente. Por favor, deixa eu explicar uma coisa para vocês bem simples, ó. Pelo amor de Deus, se você não consegue me olhar, tenta enxergar pela fé. Olha aqui, tudo que foge do padrão, você tem que fazer uma força da maior que você pode imaginar para fazer funcionar, gente. O normal é facinho, flui, que é uma beleza, mas essas coisas, olha o trabalho que dá para você construir uma loucura dessa, gente. Pelo amor de Deus, eu amo homossexual, não tem problema com nenhum deles, está tudo certo, sem problema nenhum. Só que olha a força que você tem que fazer para criar uma situação dessa. A pessoa está com tanta crise de identidade que ela não sabe nem o que ela é. Se comporta como mulher, age como mulher, reage como mulher, tem força de mulher, fala como mulher, se veste como homem e gosta de homem. 28, gente, por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Enfim, 28, desculpa. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, qual que é? A gente já está falando aqui agora. O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Agora segura o rojão. 29, agora a gente está falando de condenação, tá? Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade. Agora, deixa eu só resolver uma coisa que nós não resolvemos na última reunião. Quem que está cheio de todo esse tipo de injustiça? Quero ver se vocês acertam. As pessoas que mantêm o desejo do coração delas. As pessoas que querem viver na vaidade dos seus pensamentos. Então, toda vez que você desejar viver do seu jeito, da sua forma, a Bíblia diz que você está cheio de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais com Deus e com os homens, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte.
eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Olha aí, gente. Tá russo, hein? Bom, minha animação aqui sentiu vontade de ficar com chute, então amém. Nós éramos filhos da ira, sequenciando. A gente só parou ali antes sobre a ira de Deus, tá? Éramos filhos da ira, Efésios 2:3. Entre eles também nós temos andado no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha, ó, entre eles também nós todos andávamos no passado. Como é que é a vida sem Jesus? Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Ei, cristão, filho de Deus, não dá para você viver o que você quer, meu bem. Não dá para você fazer o que você acha que você pode fazer a hora que você quer, do jeito que você quer. Não dá. Quem pode dizer um amém para saber que você está vivo, pelo amor de Deus? E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem vive na vaidade dos pensamentos está voltando para ser um filho da ira e não um filho de Deus, gente. Ontem, conversando com o irmão na porta de casa, eu falei: filho, você ama a Deus? Ele, claro. Eu falei: como é que é o seu relacionamento com Deus? É nós, ele lá, eu aqui, nós é fera. Água mole, tanto bate até que é nós. Eu falei: meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta, você ama a Deus mesmo? Ele falou: amo. Eu falei: que bom que você ama a Deus. Você sabia que o amor é uma atitude? Ele falou: sim. E na primeira epístola de João diz que quem ama ele guarda os seus mandamentos. Porque quem guarda os seus mandamentos é filho de Deus e nascido de novo. Agora quem não guarda é não nascido de novo e filho do diabo. O que você é? Porque se você quer viver do seu jeito, da sua vontade, sem responsabilidade, e ainda diz que anda com Deus e vive com Deus, eu queria entender o que você é, ué. A Bíblia está falando que você é filho do diabo. E agora, o que você é? Quem está comigo, gente? Acha alguém do seu lado e fala para ele: se comporte como filho de Deus. 1 Coríntios 11:32. Mas quando julgados somos por quem? Para não sermos condenados com o mundo. Mais uma vez esse texto. Filhos da desobediência, portanto façam morrer tudo. Gente, olha aqui, ó. Kátia, cadê a Kátia? Lift your hand, minha linda. Colossenses 3:5, presta atenção, ó. Portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Esse é um texto para os novos nascidos, Kátia. Aí você fica com crise interna, às vezes dentro de casa, apavorado, desesperado. Ai meu Deus, não nasci de novo, o capeta, o diabo. Aí minha filha, esse texto é para mim, para você, para todo mundo. O novo nascimento não exclui a velha criatura. Repete comigo: novo nascimento não exclui a velha criatura. Estão escutando isso, gente? A diferença é que antes, Kátia, o apóstolo Paulo fala que nós éramos escravos do pecado. Escravos. Quando a gente nasce de novo, a gente está livre da escravidão. Agora eu posso dizer não. Agora eu posso fazer morrer a minha natureza terrena. Tem muita gente aqui que já nasceu de novo, mas está apavorado. Porque pecou, porque errou, porque fez alguma coisa. Gente, por favor. Essa é uma mentira que eu quero que saia do nosso meio correndo, desesperadamente. Tá cheio de gente no Brasil e no mundo todo apavorado com isso aqui. Quando você tiver a oportunidade de evangelizar alguém, todos vocês aqui, ó, por favor, aí, ó, Colossenses 3:5-6. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, esse texto é muito forte, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Quem entende isso? Às vezes você quer tanto uma coisa que você idolatra aquilo. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da... Efésios 5:6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por tais coisas. É isso aí, ó. Hã? Qual parte? O que seriam essas palavras vazias? Palavras que não querem explicar nada. No contexto desse capítulo aqui, mano, são palavras que não explicam nada. Ou palavras para te enrolar. É mais ou menos esse o sentido. Essas palavras vazias que fala, não te explica nada, não te traz a verdade dos fatos. É uma palavra que não te traz a verdade. Esse é o sentido. Entendi. Do contexto aqui é esse de Efésios 5. Obrigada. Tá? Tanto que alguém deve ter outra tradução ao invés de ser vazia. Vamos lá, gente. Resolvendo a primeira treta. Vamos para frente. Por que precisamos ser salvos?
Por que será, hein, gente? Olha lá, ó. O que é pecar? Tá aí, ó, na sua frente, ó. É errar o alvo. Para nós que somos cristãos, pecar é errar o alvo, gente. Você tentou acertar, você errou. Mas o seu coração quer repete comigo, o meu pai sabe disso. Não, você vai falar isso, eu quero ver sua boca mexer. O meu pai sabe disso. A culpa é tão grande que ninguém não consegue abrir a boca, bicho. Fala, o meu pai sabe disso. Eu errei feio, mas ele sabe que eu tentei acertar mesmo errando feio. Ó, sabe por que você conseguiu se arrepender? É porque você não queria ter feito. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram. Tá? Olha lá, ó. Porque não há distinção. Não tem como separar. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cadê a pastora Cris? Lembra que nós conversamos sobre esse assunto, pastora? Na reunião? Olha ali o nosso esboço ali embaixo, ó. Todos pecaram. Bora. Romanos 3, do 9 ao 12. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do... Não tem conversa, gente. Todo mundo pecou. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Não há nenhum sequer. Olha lá Romanos 5,12, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, já lemos esse texto, lembra? E pelo pecado veio a morte. Lembra que a gente conversou esse texto aqui, gente? Esse texto é muito forte, ó pra vocês verem, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Ó que legal, ó. Não existia o pecado, repete, não tinha pecado. Se não existia pecado, também não existia? Cara, a morte andou na terra como se fosse um vírus, gente. Vírus, a morte não existia. Ou seja, se a pessoa não pecava, então ela não estava morta, ela não morria. A morte, para ela operar, a morte física, ela começa com a morte espiritual, gente. A morte foi proliferando como se fosse um vírus. Olha que loucura isso. Assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram, tá vendo? Salmo capítulo 14, versículo 1 ao 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Tá vendo, ó? Da onde vem Romanos 3, do 9 ao 12? Olha lá o Salmo 53, a mesma coisa, 1, 2, 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e praticaram iniquidade. Não há quem faça o bem. Do céu olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não tem conversa, gente. Por que eu preciso de salvação? Porque todo mundo pecou. Olha lá, ó. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Repete comigo, o salário do pecado é a morte. Você vai continuar brincando? Vai? Você vai continuar com essa vibe, a Deus me ama, até que dia? Não tem como não virar aqui, gente, uma pregação, vai ficar difícil. Você vai continuar com a ideia do Deus me ama até que dia? Você vai continuar com a desculpa do Deus é amor até que dia? A sua consciência já está acusando, você sabe disso. Wagner, o que eu faço quando a minha consciência acusa? Muda. Wagner, eu não consigo, pede ajuda. Chora, quebranta, pede a misericórdia de Deus e se arrepende. O evangelho de Jesus, a base dele é o arrependimento, gente. É esse que é a base. No mundo eu estou condenado. Vamos ver isso? Romanos 3 ao 9, quem lembra? Ó, estão debaixo do pecado. Nós já lemos isso. Quem está no mundo está debaixo do pecado, está aí bem claro.
1 Coríntios 11:32. Não sermos condenados com o mundo. Se a pessoa quer viver sem Cristo, ela já está condenada, não tem conversa. Deixa eu explicar para vocês. A condenação não vai vir para quem já está no mundo, ele já nasceu condenado. Quem me entendeu, diga amém. Meu filho falou assim: papai, por que é tão difícil encontrar com Deus? Eu falei: meu filho, você nasceu numa casa cristã, filho. Você nasceu com Deus dentro da sua casa, rapaz. Você não nasceu no mundo. Você nasceu sem Cristo numa casa cristã, com o reino de Deus à disposição sua. É muito diferente isso. Coraçãozinho. Vamos voltar de novo? Bem rapidinho. Olha lá, ó. Primeira parte, aquela recapitulação. Vamos fazer recapitular aqui bem rapidinho. As pessoas que estavam aqui literalmente em pecado, que nós éramos e quem as pessoas são. Essas pessoas eram pecadoras, perdidas, nascidas da carne. Estávamos condenados sobre a ira de Deus. Éramos filhos da ira, filhos do diabo e filhos da desobediência. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte. No mundo estou condenado e eu não sou justo. Olha, bem claro, bem fácil. Show de bola. Salvação. Vamos lá? Eu recebo o penhor do Espírito Santo. Em seguida, por que nós precisamos ser salvos? Sou um pecador, estou perdido, nascido da carne, estou condenado, sob a ira de Deus, sou filho da ira, filho do diabo, sou filho da desobediência. Tem mais algum motivo para ser salvo, gente? Então não tem como a pessoa falar: para que eu vou ser salvo? É simples, é só por causa disso daqui, ó. Mais nada. Não precisa mais nada. Todos pecaram, o salário da morte é o pecado. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte. No mundo estou condenado e eu não sou justo. Esse é o motivo do porquê eu preciso ser salvo. Bem simples e objetivo. Sendo assim, preciso ser salvo. E agora? Eu sei que passou rápido, não era para passar não. Como resolver esse grande problema? Por que eu gostei de um xadrez? Porque o checkmate chegou. É isso aí, ó. Essa imagem te faz pensar alguma coisa ou não? Quem já está salvo aqui, diga amém. Quem ainda tem dúvida da sua salvação? Levanta a mão. É bom levantar, não precisa ficar com medo. Olha para cá, filho. Domingo passado você entregou seu coração a Cristo? Ele recebeu. Ele te deu o Espírito Santo. Você não precisa ter mais medo. Aquilo ali aconteceu com você. A cruz veio para você. O que Jesus conquistou na cruz, hoje é seu. Seu nome foi escrito no livro da vida, meu filho. E hoje você está salvo. Você não precisa ter medo mais. Você pode ficar seguro da sua salvação. O Espírito Santo vai a cada dia que passa a trazer dentro de você o que você é, o selo. Por isso que ele está aí dentro. Por isso que ele põe o Espírito Santo dentro da gente para gritar de dentro da gente: você é filho de Deus. Como podemos nos salvar? Eu sei que saiu rápido, não era para sair. Que tanto de coisa que aconteceu com a minha palestrinha. Como podemos nos salvar? Olha lá para você ver, o nosso esbocinho ali embaixo. Não é feito por nossas atitudes. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras. Não segundo as nossas obras. Repete comigo: não segundo as nossas obras. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não é feita por nossas atitudes. Aquela frasezinha eu quero que você leia comigo. Não é o que eu faço, é quem Ele é e o que Ele fez na cruz, gente. Isso aqui não pode sair dentro de você nunca na sua vida, tá? Não é do que nós fizermos, nada do que nós fizermos poderá nos proporcionar a salvação. Olha aí que show, ó. Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça vós sois salvos, mediante a fé. Ou seja, não é lei nem obras, é pela graça. Gente, olha para cá um minutinho, rapidinho. Salvação Deus dá livre, gente. Não tem nada a ver com você. A salvação não é merecimento. Deus dá livre. Você quer ser salvo? Seja salvo.
Wagner, quando eu chegar no céu, Deus vai me dar a coroa da salvação. Não vai dar não, porque você não fez nada para merecer ela. Não, Deus, tem uma coroa, tem uns negocinhos lá que o moço falou para mim. Umas pedrinhas. Não é para você. Como assim não é para mim? Se a sua ideia é só porque você é salvo que você vai receber essa coroa, desculpa. Aí eu te faço uma pergunta: o que você fez para merecer ela? Nada. A salvação é pela graça. Você não fez nada. Mediante a fé, isso não vem de vocês, é presente. Até joguei em inglês na última vez, é um gift. Uau. É um presente de Deus, gente. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Eu amo esse texto, cara. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha para cá, gente. Respondendo até uma pergunta do meu filho que ele fez da última vez e em casa também. Repete comigo todo mundo em voz alta. Eu não nasci. Eu não tenho natureza para fazer o mal. Todo mundo olhando para mim em nome de Jesus Cristo. Por isso você não consegue ficar mantendo mentira. Por isso você não consegue ficar fazendo maldade o tempo todo. Por isso te incomoda tanto e é tão complicado ficar sustentando essas coisas. Porque você nasceu e foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. Você nasceu para o bem. Repete comigo, bate no peito: eu nasci para o bem. Isso é você. Isso sou eu. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tá vendo? Antes de você nascer, Ele já preparou isso para você. Tito 3,5: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tudo isso aqui a gente estudou passo a passo nas ministrações passadas. Olha lá. Como podemos nos salvar? Olha lá. Como é que agora esse processo vai acontecer? Porém, se ouvirmos a palavra da salvação, olha lá, Atos 13:26, irmãos, descendência de Abraão, e a todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra da... Alguém vai pregar alguma coisa para você, gente, não tem conversa. Isso aqui vai chegar a você. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe aí? Alguém vai pregar a palavra de Deus para vocês, gente. De algum jeito essa verdade vai chegar para você. Essa palavra da salvação vai chegar para você. Efésios 1:13, nele também, Jesus, né? Vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tá vendo? Tendo nele também crido, nele quem? Receberam, olha lá, Isaac, Natan, e cadê o nosso outro fofinho do cabelo azul aí? Cadê o Samuel? Aí, Samuco, ó. Tendo nele crido, vocês não creram em Jesus? Pronto. Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Esse selo está germinando dentro de vocês para que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou dentro de vocês agora, meus lindos, e dentro dos demais aqui, sabe para quê? Para ficar fomentando vocês, para vocês clamarem por uma nova natureza. Para você falar assim: eu quero ter um coração igual de Deus. Aí você fala: eu quero um coração igual de Deus, eu quero um coração igual de Deus. O que acontece? Bum! Uma natureza nova chega. Aí o pau come, meu amigo. Aí você vai ver o que é acordar de manhã com o peito ardendo, porque existem almas morrendo. Você fala: eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. Aí você começa a olhar seus pecados, você fala: eu vou mudar. Aí o povo fala: mas você não consegue mudar sozinho. Eu sei que eu não vou, mas eu vou ficar tentando aqui até acontecer alguma coisa. Aí no meio disso, você é lavado pelo poder regenerador do Espírito Santo. Aquele temor entra dentro de você, nem você sabe explicar o que aconteceu, mas você parou com aquela tranqueira velha. Aí é por isso, deixa eu explicar uma coisa para você, presta atenção. Mas Wagner, eu sou um pecador dos mais desgraçados, eu sou pior que você, relaxa. Mas uma coisa eu garanto para você e para mim: você peca e erra, não é? Eu também. Mas você não fica mal porque você está só de remorso, não, você fica injuriado porque você não quer mais aquilo. Você fala: Deus, eu não quero mais. Vai ter uma coisa que eu quero te explicar com todo carinho do mundo. Quando você clama por uma nova natureza, você não vai escutar a frase que eu escutei. Um dia vendo pornografia, eu falei: Deus, eu não quero mais isso. Ele:
Eu acho que ele apertou um play lá no céu, falou: Serafim, Serafim, dá o play pra ele ouvir, vai. Aí quando o Serafim deu um play assim, saiu aquela música de fundo. Sei. Deus falou assim: filho, não é verdade isso. Eu falei: Deus, como que não? O senhor não está vendo como é que eu estou mal? Eu não quero ver essas coisas. Aí Deus falou: Wagner, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode fazer. Você vai ver só. Olha as ideias do Vaguinho. Quem é bobo igual o Wagner, diga amém. Aí Deus olhou para mim e falou: Wagner, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Ele falou: Wagner, se não fosse pecado, você pararia? O que você acha que eu pensei? Você vai aprender uma coisa bem clássica. Não tem nada a ver com pecado, tem tudo a ver com ele. Eu não quero fazer as coisas erradas, não é porque é pecado, eu quero fazer porque eu não quero desagradar o coração dele. Eu quero a natureza dele. Deus falou para mim assim: Wagner, eu sou amor. Sabe por que você não consegue amar? Eu falei: não. Ele falou: porque para você tem a opção de não amar. Para você escolhe se você quer ou se você não quer amar. Eu não tenho escolha. Porque eu decidi não ter escolha. Ele usou essa frase para eu entender o que eu tenho que fazer. Ele já é amor, ele não decidiu nada. Quem está comigo? Aí eu falei: Deus, se não fosse pecado eu ia querer. Ele falou: tá vendo? Por isso que você não se liberta. Você só vai se libertar quando você confessar e deixar. Não tem processo de libertação, gente. Desculpa, hoje eu vou rasgar o verbo com vocês. Não tem acessar trono, quebrar a maldade, fazer o diabo do Satanás a 4. Olha para mim em nome de Jesus Cristo. Não tem que acessar trono, quebrar a maldade, quebrar a iniquidade, não tem nada. Você tem que não querer mais, não negociar com o pecado mais. O pai falou: Wagner, bonito que você explica para eles dos tronos, essas coisas. Wagner, não existe isso mais. Quem pode me achar no Novo Testamento processo de libertação aqui, pelo amor de Deus? Eu desafio qualquer líder do planeta a me mostrar. A treta agora já virou mundial. Me mostra um processo de libertação no Novo Testamento. Não tem. Sabe por quê? Jesus é a libertação, gente. A gente só não deixa o pecado porque a gente quer ele. A gente só não deixa o pecado porque a gente gosta. A gente só não quer pecar porque é pecado. Entendeu? Parece um pleonasmo, mas não é. Eu gostava de ver aquela porcaria. Eu gostava da sensação que eu sentia. Dopamina no cérebro, igual crack. Se você confessar o que você fez e realmente decidir não querer mais, aquela cruz que eu te mostrei, ela executa dentro de você a função dela. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, gente, tem que encerrar. Bora. Lá em cima, lê comigo. Não é feito por nossas atitudes. Nada do que fizermos poderá nos proporcionar salvação. Porém, se ouvirmos a palavra da salvação. Olha lá, ó. Se a gente ouvir a palavra da salvação, a gente vai abrir a oportunidade para nós sermos salvos. No meio da ministração, meu filho fala: pai, o que eu faço para ser salvo? O que aconteceu com ele aqui? O que já aconteceu com o outro? O que aconteceu com o terceiro? O que aconteceu com cada um da gente? Olha lá, ó. Abrimos a oportunidade de sermos salvos em Jesus e nos arrepender. O que é arrependimento, gente? Nós passamos quase 40 minutos falando sobre isso aqui. Gente, confessar e não querer mais. Através de sermos convencidos dos nossos pecados pelo Espírito Santo. João 16, 7-8, olha lá. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá. Repete comigo: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me verão mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Acabou, fi. Não tem conversa, aqui já acabou, a sentença já foi dada. Quem está comigo pode dizer amém. Todo mundo olha para mim aqui. O Espírito Santo vai te estrangular. Vai te apertar para mostrar que você pecou.
O Espírito Santo vai forçar você a mudar. O Espírito Santo vai acordar de você. Ei, Bruno, você pecou, hein? Safado. É isso que ele vai fazer? Vai ou não? Como diz o pai da Patrícia, ele vai olhar para você e falar assim: é, negão, é nós na fita aí, viu? É nós dois. É assim? Não. Todo mundo chama a ação do Espírito Santo de incômodo. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai esperar você abrir seu coração para deixar aquele clima de: será que eu fiz alguma coisa de errado? Aí ele chega com muito amor e carinho, não te acusa e nem te culpa. Ele traz dentro de você uma palavrinha chamada, deixa eu ver quem está nego aqui mesmo. Hã? Não? Tristeza. Repete todo mundo comigo: tristeza. Ela não traz culpa e nem pesar, mas ela faz você ficar reflexivo, cara. Toda vez que você parar e começar a se sentir reflexivo da besteira que você fez, esse ser está falando com você. Diga: quando eu parar e começar a pensar na besteira que eu fiz, esse ser está falando com você e gerando dentro de você o quê? Arrependimento. Perfeito ou não? Ou seja, depois que ele nos convence dos nossos pecados, na parte de baixo ali, ó, recebendo o selo, a marca, a garantia do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, como diz Efésios 1:13, a gente já leu, garantindo a certeza que quando ele vier também nós participaremos da sua salvação. Olha que legal isso aqui, ó. A gente não pode ficar sem isso de jeito nenhum. Mateus 19, do 25 ao 26. Ouvindo isso, os discípulos ficaram admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode se salvar? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ninguém consegue se salvar sozinho. Agora tem um detalhezinho bem clássico, tá? Se o negarmos, o rejeitarmos, olha o que acontece, ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, e sobre ele permanece a ira de Deus. Está condenada essa pessoa. Para fechar, Atos 4:12. Se não podemos nos salvar, quem pode? Então, ó, e não há salvação em nenhum outro. Jesus, porque e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. O que preciso fazer para ser salvo? Olha lá, ó. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Pergunta do Natan na última reunião. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Ou seja, tu e tua casa será salvo. Amém ou não amém, povo maravilhoso? Na volta a gente vai vir para cá, ó, e eu quero contar essa historinha para vocês. Estamos encerrados, horário do nosso café. Saímos do pecado à salvação. Mas eu quero contar essa historinha para vocês na nossa volta. Que o Pai abençoe, hora do café, vamos juntos e vamos para cima. Tamo junto.